Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. E você tocou, quero trazer a primeira discussão sobre a violência. Todo aluno, quando ele comete uma violência na escola, ele dá sinais. Então, o aluno que entrou e fez toda aquela... teve sinais. Eu acho que a gente está falando o tempo todo dessa construção, né? Nós tivemos recentemente um caso de um aluno que recebeu na rede estadual, viu? Em Cajazeiras, ele recebeu uma advertência por uma má conduta do vice-diretor. Ele pegou uma faca e esfaqueou o vice-diretor. Nossa. Pela advertência que ele tomou. Mas era um aluno que já tinha um comportamento. Vai fazer o quê? A gente sinaliza, chama a família. Não consegue resolver. Já não deu jeito. Chama o conselho tutelar, não consegue resolver. Procura alguma ajuda via secretaria, nenhum suporte. Tem que deixar ele lá. Só que alguns casos ele fica lá e termina e segue a vida dele, e outros casos explode. Então é muito complicado isso, entendeu? Mesma coisa os alunos. Eu posso dizer a você que todo ano eu tenho um caso de tentativa de suicídio. As meninas lá da escola, as adolescentes, estão com os braços cortados. Às vezes você chega no banheiro feminino, está cheio de sangue. Às vezes elas chegam assim, ó, elas se cortam e querem mostrar. Elas não escondem, não. Elas querem mostrar A dor. a dor. Aí você pega, aí o que é que resta pra gente? Fazer o curativo. Vocês fazem o curativo nessa galera que tenta se suicidar? Que se tortura. Automutilação. Automutilação. Não chega a tentar o suicídio. Muitas entendi. vezes elas atingem... Vou falar um pouco sobre a Pode atingir. É isso que eu quero tocar muito, porque assim, áreas está assustador. Nós, professores de lá, ficamos assustados com essa demanda, somente meninas, pela orientação sexual, que é um ponto que você traz aqui. Muitas meninas, elas quando se identificam como lésbicas, elas começam a receber retaliações, e aí isso vai desencadear esse comportamento. Tem primeiro o comportamento da automutilação. Mas, por exemplo, hoje, esse ano, eu já tive um caso de 2 tentativas de suicídio de um aluno. Hoje ela está tendo um acompanhamento no Juliano Moreira. Nossa. Pela questão da orientação sexual. Então, assim, é muito. E uma aluna, assim, pense, eu não aguentava. Ela mandava mensagem no WhatsApp se despedindo e cometia. Entendeu? Então, assim... os invisíveis, né? Os invisíveis. Como a gente falou, Elaine. Aí eu chamo os pais. Pai, tem... Às vezes o cara nem sabe, não é? Não sabe, é isso que eu digo, não é a culpa. É entender que tem uma responsabilidade, mas que não faz porque quer. Eu não quero que meu filho sofra. Às vezes, eu também estou dizendo, né? Eu não quero que... Eu acho que não é assim também. Mas Agora, é uma questão muitas cultural. vezes, o que acontece é que esses pais de crianças e adolescentes que chegam a esse nível são crianças e adolescentes que estão passando por um quadro de depressão. Então, que tentam suicídio, que cometem automutilação, claramente ali é um quadro de depressão associado com alguns outros transtornos mentais, ok? Pronto. Muitas vezes essa família se cansa. Ela se cansa de conversar, ela se cansa de ajudar, ela se cansa. Eu já tive pacientes assim, que um quadro gravíssimo de tentativa de suicídio, várias vezes, de automutilação, a mãe simplesmente tirou da terapia. Ela falou, não aguento mais, se ela quiser morrer, ela vai morrer. Porque eu tô gastando o meu dinheiro, porque eles ainda têm essa noção de que psicoterapia é gastar dinheiro, né? Eu tô gastando o meu dinheiro aqui com você. E não tá resolvendo. E não tá resolvendo. Então a família não tem a paciência. E nesse caso dessa adolescente que eu atendia, o problema dela era a família, que não queria mudar, que não queria acolher, que não queria saber, não sabia como abraçá-la. Entendeu o problema dela. Entendeu o problema dela. Ela não se sentia vista, então ela falava, Amanda, eu não vou melhorar, porque a minha mãe, ela não muda. Ela continua do mesmo jeito e ela me adoece a cada dia. E aquela mãe, ela tinha uma estrutura rígida. Eu ia tentar conversar com ela, mas ela não conseguia abrir o entendimento dela para saber como lidar com o sofrimento da filha dela. Então era uma mãe também que precisava de saúde mental. Eu não sei se você pode falar o que era, mas é uma questão sexual também, como a Elaine trouxe ou não? Eu não sei se você pode falar. Era uma questão também sexual. Ah, tá. Ela gostava de meninas do mesmo sexo, né? Ela se via como uma lésbica. E também era uma questão familiar, de separação dos pais, né? O pai não procurava
procurava mais por ela. Então, era um combo de situações. Muitas vezes, o que leva essas meninas a esse adoecimento mental é um combo de situações. Sim, é um combo. Elas te contam a ponta do iceberg, né? Muitas vezes elas conseguem falar da ponta do iceberg. Porque elas, muitas vezes, só sabem da ponta do iceberg. Também acho. Elas nem se entendem da dor tão profunda que há dentro delas. Muitas vezes houve um abuso sexual ali naquela infância. Muitas vezes o descaso da família, o abandono. Outro ponto, Um gente. abuso sexual masculino que faz com que ela tome uma repulsa do sexo masculino, por exemplo. Também pode acontecer em diversos casos. Não dizendo que a questão da orientação sexual seja só por causa de abuso, Sim, mas sim. pode sim, em alguns casos.